Este é o Inova Social Vozes. Seja bem-vindo ao Inova Social Vozes. Eu sou Vitor Vasques, direto do Festival SGB 2025 em Florianópolis. O tema dessa temporada é coexistência, e a ideia é escutar pessoas que vivem e atuam para pensar juntos caminhos de transformação. Para essa conversa eu recebo Camila Camilo, ativista, empreendedora social e diretora executiva do Instituto OIA. Ela também é fundadora da plataforma Cria Raiz, iniciativa que conecta comunicação e justiça climática por meio de experiências com influenciadores. E nós vamos então conversar sobre influência de impacto, o papel da inteligência artificial e os caminhos para enfrentar os desafios climáticos. Camila, seja bem-vinda. Vitor, muito obrigada por me receber aqui. Camila, você é fundadora do Instituto OIA e da Cria Raiz, e hoje lidera uma rede com mais de 100 influenciadores. Como que começou essa sua jornada para conectar comunicação, justiça climática e tecnologia? E eu queria que também você desse um panorama sobre os projetos. Massa. Bom, a história começa em 2021, na minha primeira COP. Eu fui para Glasgow na COP 26. E, enfim, meio da pandemia e tudo mais. E eu morei numa casa que a pessoa mais jovem depois de mim tinha 24 anos. E depois a mais jovem ainda tinha 16. E aí eu tava me sentindo a tiazona no meio do rolê. Mas dito isso, era uma casa com adolescentes ativistas que vinham se movimentando. Todos eram parte ou do Fridays for Future ou de outros movimentos de juventude naquele momento. E entendiam muito mais da dinâmica da conferência e de como tudo funcionava do que eu. Durante a conferência, eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que hoje é um grande irmão, também comunicador, Raul Santiago. O Raul é lá do Complexo do Alemão. E aí, quando a gente estava no meio da conferência, eu acho que tem aquelas coisas que uma parte é serendipidade, outra parte talvez seja destino, e outra parte é que a gente era louco mesmo. A conferência acontecendo, e naquela época, 5 anos, nem 5 anos atrás, né? Mas não se falava tanto de COP ou de clima tão abertamente, apesar da gente ver nas notícias a Greta. Então, conversando com o Raul, a gente falou assim, cara, como é que a gente pode fazer mais pessoas como a gente saber disso daqui? Na época, o Luciano Huck e a Luísa Sonza emprestaram um Instagram deles pra gente fazer um takeover. E aí a gente viu que a gente gostou de fazer esse negócio, que era entender e ouvir coisas complexas e traduzir numa linguagem mais acessível para mais pessoas. A gente volta pro Brasil dessa viagem cheia de incômodos, porque esses espaços, eles são espaços que deixam a gente muito informados, mas, ao mesmo tempo, eles são espaços exclusivos no sentido de que eles excluem quem não é do métier mesmo. Se você não entende... Eu lembro de ir em uma das salas e eles falavam, juro, 10 siglas a cada meia dúzia de palavras. E eu falava assim, cara, será que eu sou burra e eu não consigo entender o que essas pessoas estão falando? Ou eles escolhem um vocabulário para que eu não entenda e para que pessoas como eu também não entendam. E aí uma coisa que ficou na minha cabeça nessa volta para o Brasil é: não dá para decidir o nosso futuro de uma sala climatizada num lugar que nunca nem pisou na Mata Atlântica, que nunca pisou na Caatinga ou na Amazônia. E aí como é que a gente pode fazer isso em casa? Eu lembro que durante essa viagem eu tinha recebido um card sobre uma pesquisa chamada... A pesquisa falava assim, o Brasil tem mais influenciadores digitais do que médicos e engenheiros civil. Isso era 2021. A pesquisa era até meio duvidosa, assim, de certa forma, mas considerando que na época o número absoluto de médicos era 502 mil, hoje no Brasil a gente tem pouco mais de 13 milhões de criadores de conteúdo. E aí eu falei, caramba, então
as antigas profissões, aquelas que a gente falava assim, ai, nossa, o que você quer ser quando crescer? Quero ser médico, quero ser jogador de futebol. Já não é mais o desejo das crianças e dos adolescentes, e já não são mais essas mentes que moldam o comportamento. E, cara, Creators Economy é uma realidade no Brasil, e especialmente entre as classes C, D e E, o que a internet diz que você pode ser é o que as pessoas acreditam que elas podem ser. E a gente vivia um momento, e naquela época já estava assim, que era... Ah, não, criador de conteúdo é fonte de fake news, porque no fim do dia a gente está disputando essa tal economia da atenção. Você falou, cara, se eles são parte do problema, o que eu posso fazer para eles serem parte da solução? E aí uma das nossas pesquisas foi entender que mudança de comportamento, ela acontece normalmente por 2 fatores, né? Tipo, na nossa vida, geralmente a gente muda de comportamento de 2 maneiras. Uma é quando a gente muda por osmose, então a gente está fazendo uma coisa repetidamente ao longo da nossa vida e a gente tem uma mudança de comportamento por causa disso. É a criança que está botando o dedo na tomada e de tanta mãe gritar que não pode botar o dedo na tomada, para de colocar. A outra a gente muda por uma experiência traumática. Basicamente coloquei o dedo na tomada, tomei um choque, não vou colocar mais. E quando a gente está falando de meio ambiente, especialmente, ou de transformação social, a gente está vivendo um momento em que as pessoas estão apáticas às dores. As dores do planeta, as dores da rua. É tipo assim, é morar em São Paulo e literalmente pular uma pessoa que está em situação de rua dormindo. Porque, tipo, é como se uma pessoa fosse um objeto. A gente perdeu a sensibilidade. E aí, num dos estudos que eu estava lendo, eu entendi que se a gente conseguisse promover uma etapa de engajamento emocional com os criadores de conteúdo, antes deles só emitirem opinião na internet, porque é o que eles fazem hoje, a gente teria chance de talvez ampliar o engajamento dessas pessoas e fazer com que elas produzissem conteúdos mais fidedignos. Então você não precisava ser um ambientalista para falar sobre as necessidades da Amazônia dos povos indígenas. Você não precisava ser um indigenista para defender a causa indígena, mas você se engajou emocionalmente com aquilo, e aí... enfim, aí vamos em teoria de psicologia positiva e tudo mais, mas tem esse lugar do reforço positivo a partir da emoção que driva também mudança de comportamento mais lento do que um trauma. Nada bom que acontece na nossa vida faz a gente do dia para noite mudar os nossos comportamentos ruins, mas se a gente adiciona uma carga de emoção, de afeto, a gente se engaja mais. E a prova disso durante as nossas experiências com os creators foi a gente desloca eles da zona de conforto. Então, pra gente, são três verbinhos, né? 3 chamados. Sentir, refletir e agir. Então, se você sente, o seu processo reflexivo vai considerar mais fatores. Não é só, tipo, a percepção do headline, sabe? Você leu a manchete e emite uma opinião sem nem saber todo o contexto. Se eu sentir na pele, o meu processo reflexivo é mais longo. E se meu processo reflexivo é mais longo, a chance de eu agir por impulso é menor. Então, as minhas escolhas ficam mais assertivas, a forma como eu escolho transmitir informação também, e etc. E aí, um pouco nasce desse lugar, assim. A gente entendeu que emoção vinha junto com mudança de comportamento. Perfeito. Antes da gente continuar, eu quero fazer um aviso para quem está nos ouvindo. Você citou o Raul Santiago. Raul é o nosso primeiro episódio do SGB. A conversa fantástica já está no ar para quem está nos ouvindo. Então não tinha como não falar do Raul aqui, né? E continuando nossa conversa aqui, você trouxe um dado sobre os creators versus as profissões tradicionais, que é bem isso. Eu também venho dessa área de creators já há 20 anos, então eu vi todas essas gerações de creators sendo formadas e todos esses desafios e dificuldades. Mas eu queria ouvir de você, trazendo esses influenciadores para essa vivência direta, né? O que mais te marcou nessas experiências e como que isso tem mudado a forma de comunicar sobre o clima? Porque o cenário de criadores no Brasil, ele é muito tentador.
para ir para o cenário da fake news. A gente teve uma conversa aqui com a Jéssica Lobo sobre ludopatia, então a gente sabe o desafio que são as bets no Brasil. E antes de você sentar aqui, eu tava com o João Pedrosa. Então, assim, a gente acabou, no final, todas essas nossas conversas que a gente tá tendo aqui, indiretamente, e culminando com a conversa que eu tô tendo com você agora, a gente falou de alguma forma sobre as redes sociais. Eu queria escutar de você o que te transforma, quais são essas experiências, o que você viu e o que a gente tem que ainda caminhar desse cenário para poder falar sobre justiça climática, falar sobre meio ambiente. Você citou a COP que você participou, a gente está na porta de uma COP agora. Como que você vê todo esse cenário? Bom, acho que tem algumas camadas aqui, né? Na primeira camada é o convite a sair da zona de conforto e ir para um espaço onde normalmente essas pessoas não iriam por livre e espontânea vontade. Quem é que escolhe o Acre como destino turístico se você não tá indo para tomar ayahuasca? Basicamente, né? Então, o que a gente faz é convidar ou para o Amapá, por exemplo, ou para o interior do Amazonas, se não é para ir num cruzeiro na Amazônia e tal. Então, a primeira coisa que a gente faz é convidar as pessoas a saírem do lugar que elas conhecem. Porque só ao se deslocar, várias amarras psicológicas vão ficando pelo caminho. Eu brinco que durante a experiência da viagem, essas pessoas que são tão cheias de opinião se veem num lugar um pouco mais de aprendiz, assim. Porque o lugar é novo, todo mundo que tá ali é tão importante quanto elas. Na economia da atenção, quem é creator se sente muito num lugar de tipo... Ai, nossa, não, eu sou a última bolacha do pacote, né? O último copo de água do deserto. E aí, de repente, eles estão num lugar que todo mundo é copo de água no deserto. Que todo mundo é importante. Que não tem tratamento especial. Que a gente vai dormir todo mundo na rede. Que o programa mais legal que a gente vai fazer é estender nossa canga no chão e olhar um céu estrelado sem tempo pra, tipo, sem celular. O convite pra gente é habitar o desconforto de existir. Tipo, essa é a primeira camada que a gente faz. Resgatar a humanidade das pessoas, que não é só, tipo, baseada no que o celular delas pode oferecer, no que o like traz pra ela. Ela vai... E assim, é desafiador você observar. Eu falo, é um experimento antropológico engraçado, assim, de você ver as pessoas se reajustando socialmente, fazendo alianças, fazendo panelinhas, e esses movimentos acontecem. A segunda camada é que a partir da experiência, porque tem um lugar do afeto, da participação da comunidade, no fim ali a gente vai cozinhar junto, a gente vai nadar junto no igarapé, a gente vai dançar ao redor da fogueira junto e etc. Essas pessoas criam novas relações. E aquele lugar passa a ser um lugar que elas sentem como se a casa delas estivesse sendo invadida. Então, para mim, um dos maiores desafios dentro da Creators Economy é que a maior parte dos creators falam de um lugar que eu recebo um briefing frio e eu reproduzo. E quando a gente vai falar sobre natureza e sobre meio ambiente, sobre bem-estar, sobre saúde, não pode ser sobre um lugar frio. Não pode ser sobre um lugar que eu recebo um script e simplesmente reproduzo. E aí eu digo que não pode porque eu sei que quem está de fora assistindo aquele conteúdo vai se relacionar com ele a partir do quão autêntico aquela pessoa parece falando daquilo. Não à toa, os conteúdos que mais viralizam são os conteúdos não tão roteirizados, né? Tipo, porque as pessoas querem ver a realidade. E aí, numa terceira camada, como é que a gente fala de clima, justiça climática, transição energética justa, tecnologia no meio disso tudo? A partir da história de vida de cada participante das nossas experiências, a gente vai convidando eles a observarem no ambiente em que a gente convidou as coisas que eles se interessam. Então, se ela é uma criadora de conteúdo de moda,
o que a gente… a nossa sementinha vai… Você consegue, tipo, o que que a moda… O que que em cima, em torno da moda, esse lugar te remete? Putz, você escreve sobre economia, ou você fala sobre economia, o que ao observar o modo de vida desse território, você pode relacionar com seus estudos de economia, de artes, de geografia, de humor. E aí a gente tenta, o máximo que a gente pode, suportar esses criadores de conteúdo para que eles fiquem… para que eles não tenham que criar um personagem para falar desse assunto. A partir daquilo que eu já sei, da visão que eu já tenho sobre o mundo, eu vou adicionar coisas. E eu não vou, tipo, criar um personagem para falar. E eu acho que isso traz para mim o pano de fundo da nossa estratégia. Se não for verdadeiro para a pessoa que está criando o conteúdo que ela criar vai flopar. Tipo, não vai dar bom, a audiência vai saber que aquilo não é verdade, vai virar e falar assim… Recentemente, por exemplo, eu até comentei nas minhas redes sociais, não tem muito tempo, sobre a visita da Anitta e do Luciano Huck no Xingu. E aí, muita gente me perguntou, falou, ai, porra, mas só vai tirar foto e etc. E pode ser que tenha sido só isso, mas pode ser que não. E só o fato de uma pessoa que tem visibilidade como um criador de conteúdo se deslocar num território e chamar atenção para um lugar, para um grupo de pessoas que não estavam sendo vistos, que não estavam no centro das discussões, pode mudar muita coisa. Por exemplo, na nossa última imersão, a jornalista Eliane Brum esteve com a gente. E bom, você sabe que Eliane Brum é uma jornalista perseguida. Ela mora em Altamira, no coração da luta contra a mineração, no coração da luta contra a destruição que o agronegócio faz na Amazônia, que a produção de energia faz na Amazônia de um jeito absurdo com o impacto ambiental, que é o caso da Lunorte. E ela falou pra gente, falou, olha, enquanto eu estiver com vocês não podem anunciar nem quando eu cheguei, nem quando eu tô indo embora, porque… Quando eu moro na minha casa em Altamira, tipo, a galera não ataca a minha casa, porque eu tenho milhares de prêmios internacionais, eu tô reconhecida, se acontecer alguma coisa comigo. Mas no caminho, a gente estava no território Puianaua nesse ano. E esse é um território que, assim, o povo Puianaua foi literalmente escravizado pelo coronel que a cidade leva o nome, o município de Mâncio Lima. Quando a gente saiu de lá, a bisneta desse coronel, acho que era bisneta ou tataraneta desse coronel, que escravizou os Puianaua, foi nas redes sociais deles ameaçá-los, porque agora ela é delegada da cidade. E aí os nossos creators se mobilizaram e, tipo, a visibilidade dessas pessoas trouxe mais segurança para aquele território e para aquelas pessoas. Então, às vezes, eu acho que o que a gente precisa talvez a gente não vai falar do assunto técnico. Como que aconteceu no Rio Grande do Sul? Um monte de gente pode falar das motivações que foram as mais diversas, de quem postou vídeo organizando doação, pulando na água suja do jet ski, mandando o helicóptero, as carretas e não sei o quê. Mas as pessoas fizeram, elas se movimentaram. Confesso pra você que eu me importo com o que tá no coração da pessoa. Mas se num momento de desespero ela já se movimentou, independente da motivação, e aquilo já salvou a vida de alguém, pra mim é suficiente. E eu acho que os creators hoje traz essa possibilidade da gente repensar que modelo de mundo a gente quer, que modelo que estilo de vida a gente quer. Você estava falando sobre uma vida de supérfluos, as bets, é uma vida de ganhar dinheiro. A publicidade faz isso com todo mundo. Hoje é com os creators, mas há 15 anos atrás eram com celebridades da novela. É que hoje você nem faz novela se você não for creator e não tiver seguidor, né? Então, tem um negócio assim. Mas se essas pessoas estão redefinindo os desejos da nossa sociedade, então a gente precisa co-criar com elas um futuro melhor. Camila, você falou a respeito de adequar o conteúdo dos influenciadores, né, para poder trazer uma referência, vamos dizer assim, do meio ambiente, né?
Recentemente a gente gravou um podcast sobre biomimética e eu tava pensando aqui, isso é quase como uma forma de biomimética, da gente transformar o conteúdo pensando na natureza. Então eu achei muito legal isso. Eu queria encerrar a nossa conversa e deixo aqui aberto para próximas conversas com mais tempo, que a gente tá aqui no evento, né? A gente já passou por várias experiências hoje aqui de muito som aqui. Claro que o ouvinte não vai ouvir isso, porque a gente tá fazendo um trabalho de áudio aqui, mas a gente já teve várias surpresas aqui hoje. Então, para fechar nossa conversa, o tema do Festival SGB 2025 é coexistência. Na sua visão, coexistir com impacto é ser resiliente, apesar de eu detestar essa palavra. Mas é verdade. Acho que coexistir com o impacto é acreditar que, apesar das circunstâncias estarem contra a gente, ainda dá pra continuar, ainda dá pra fazer melhor, ainda dá pra fazer diferente. E eu acho que essa é a única razão pela qual a gente continua. Camila, muito obrigado pelo bate-papo. E o ouvinte, a gente se vê no próximo episódio. Até lá, tchau! Tchau, gente!